Olá, tudo bem? Então, eu fui desafiada pela Ellen para falar um pouquinho da minha história, para falar da corrida, né, da prova que mais me marcou. E eu quero começar a contar um pouquinho do que foi e do que é a corrida para mim. Eu via meu marido correr. Eu tinha acabado de ter meu terceiro filho e eu ficava em casa com ele, né, recém-nascido. E todo dia, assim, era revoltante, porque todo dia ele chegava e falava assim: ah, eu preciso correr. Mas como assim? Eu fiquei o dia inteiro aqui com o bebê, você chegando da rua, do trabalho, eu sei que tem seus estresses, seus problemas, mas está na hora de, né, me ajudar aqui. E ele saía igual doido e falava assim: eu preciso correr, eu preciso correr. E nesse começo foi até. Falei, gente do céu, não tô acreditando, como assim tem que correr? Então eu comecei a reparar que quando ele saía para essa corrida, ele voltava melhor. E foi muito interessante, porque tinha dia que ele tinha dúvida de correr ou não, eu falava, vai correr. Porque quando ele voltava numa energia, ele voltava outra pessoa. Eu falava, não, vai correr meia horinha, vai, volta bem. E foi aí que eu comecei a perceber que as pessoas quando corriam tinham uma sensação diferente de prazer, de relaxamento, algo bem assim, até chegava a ser um mistério para mim. Mas ao mesmo tempo, naquela fase, eu pensava, puxa, isso daí não é para mim. Então, assim, quando eu ia caminhar, queria correr um pouquinho, eu falava, gente, mas como a pessoa consegue correr? É muito sacrificante, é muito difícil, isso daqui não é pra mim. Até que eu comecei a perceber esse prazer, essa sensação do pós-corrida no meu marido. Igual eu falei outro dia, eu até fiz um texto num dos posts do meu Instagram contando isso. E eu falei, a comida japonesa foi a mesma coisa. Eu via as pessoas com prazer gigante em comer aquilo e eu falava, caraca, eu não sinto prazer em comer, não gosto. Né? Parece que tem um sabor bem diferente. E eu fui 5 vezes no restaurante, experimentei outro restaurante, fui com outra pessoa, falei assim, cara, eu vou sentir o que esse povo sente. E foi a mesma coisa com a corrida. Depois de um tempo eu cheguei no meu personal da academia e falei, olha, eu tava bem acima do peso, né? Tinha acabado de ter filho e tudo mais. E eu falei, eu quero correr, me prepara, eu quero que você me prepare que eu quero correr, eu quero sentir isso que todo mundo sente. E aí foi muito legal, foi um trabalho de preparação da musculatura, foi uma preparação na esteira, devagarzinho, até que um dia que ele falou assim, eu lembro exatamente desse dia, e inclusive a Gabi estava junto comigo, a Gabi aqui do grupo. Não sei se você lembra, Gabi. Ele levou a gente para correr no aeroporto e eu achei a ideia mais maluca do mundo. Eu falei, como assim correr na rua, né? Eu! E a gente foi. E a gente aceitou o desafio. A gente foi pro aeroporto e devagarzinho ele falava para caminhar um pouquinho, correr um pouquinho, caminhar um pouquinho. E quando a gente viu, tinha dado 5 quilômetros. E foi uma sensação muito boa, muito boa, muito boa. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido alcançar o objetivo, nem tanto dos 5 quilômetros, mas dessa sensação que a gente conseguiu alcançar nesse dia. Bom, daí vieram, assim, eu nunca tive uma orientação igual eu tô tendo agora com o Vini, é a primeira vez, eu nunca tive um acompanhamento, uma planilha, até há pouco tempo atrás não sabia nem como que funcionava, né? Eu, Vini, me ensina aqui, entrei, sou recente, eu tô aí há um mês no grupo, há um mês e meio, então, e tô gostando demais. Nesse meio tempo, assim, quando tinha alguma prova, eu participava,
Eu participei aí de 3, 4 provas na minha vida. E uma delas, a que mais me marcou, foi da Cristo Rei, quando o Vini veio para Corumbá. E o que me marcou foi isso, foi o desafio que eles colocaram. Eu corria de vez em quando, nada muito disciplinado, mas o máximo que eu tinha corrido era 5 quilômetros. E de repente estava eu ali na prova de 7 quilômetros. Aquilo foi muito marcante, muito desafiador, porque eu consegui ir até o final. E como isso influencia na nossa vida, né? Eu trago a corrida, o esporte em si, como uma meta que você conquistou. São mini metas que você tem ali e que você se sente muito empoderada, você se sente muito poderosa, muito poderoso, porque você tinha um objetivo e alcançou. E aquilo reflete para o resto das áreas da sua vida, né? Quando você se vê, você está sendo mais desafiadora no trabalho, você está aceitando situações novas de uma outra forma. Então eu tenho essa relação muito carinhosa com a corrida, que é além dessa sensação perfeita, né? Essa sensação de andar nas nuvens depois de uma corrida e especialmente quando você tem uma prova, você se desafia ir além, você começa a enxergar a vida de outra forma, você começa a enxergar os outros desafios da sua vida de outra forma. Então é isso, eu tô no comecinho, gostando demais do grupo e espero ter muitas corridas aí pela frente, muitas provas. Eu quero estar com vocês. Ah, isso é muito legal de se falar também. Quando eu fui para essas provas, aquela energia maravilhosa da prova me atraiu demais. Mas uma das coisas que eu sentia mais falta era me sentir o sentimento de pertencimento, vamos dizer assim. Eu chegava ali e via que tinham grupos de corrida e que um apoiava o outro e eu me sentia um pouquinho peixe fora da água. E agora eu tenho um grupo para falar que é meu. Bom, eu vou desafiar agora a Lê a gravar o seu vídeo. Alê, um grande beijo aí para vocês.